Desde seu nascimento, a Terra convive com catástrofes. O resultado? 99% de todas as espécies que já existiram estão hoje extintas. Nosso mundo foi moldado por forças enormes ao longo da história. E a intensidade destas forças não diminuiu com o tempo. Até agora, os seres humanos tiveram sorte. Ainda não passamos por uma catástrofe global. No entanto, a história revela que somos muito mais vulneráveis do que pensamos. Catástrofe pré-histórica. A sobrevivência. Para compreender a magnitude da história de 4,5 bilhões de anos da Terra, vamos imaginá-la como as 24 horas de um relógio. A Terra se formou à meia-noite. Apenas 9 minutos depois, o primeiro desastre. Nosso planeta colidiu com outro. Mas a Terra sobreviveu e a vida surgiu. Então, às 8h30 da noite, outro desastre. Todo o planeta foi congelado. Às 10h40 da noite, erupções vulcânicas envenenaram o planeta. E às 11h38 da noite, um meteorito gigante eliminou os dinossauros, o que trouxe a evolução dos mamíferos. Somente nos últimos minutos do dia, o nosso planeta tornou-se o lugar que conhecemos. Finalmente, faltando menos de 1 minuto para meia-noite, uma nova espécie iniciou sua marcha rumo à dominação global. Ela se espalhou rapidamente, adaptando-se a cada desafio. Esta nova espécie era o Homo sapiens, nós. Há 85 mil anos estávamos saindo da África. Hoje estamos em toda parte. Esta é a história do que ocorreu desde que o ser humano surgiu no planeta, e ela mostra como somos vulneráveis. Nossos antepassados enfrentaram diversas catástrofes. Foram todas diferentes, mas qualquer uma delas poderia ter interrompido o desenvolvimento da civilização humana. O primeiro desastre ocorreu na Índia, há 74 mil anos. Até hoje, evidências deste evento podem ser encontradas em um lugar inesperado, dentro das nossas células. A história da raça humana está escrita em nossos genes. Eles não apenas determinam a nossa aparência, como conservam o registro de desastres antigos. Para o geneticista Stephen Oppenheimer, esta pista é crucial. Quanto mais nos afastamos da África, mais a diversidade genética das várias populações diminui, até chegarmos à população nativa das Américas, que tem a menor diversidade de todas. Mas existe um lugar que contém uma anomalia: a Índia. Na Índia, a diversidade genética é muito menor do que deveria ser. Oppenheimer acredita que algum tipo de catástrofe deve ter afetado os primeiros ocupantes da Índia. Algo tão grave que se reflete na diversidade genética de seus descendentes até hoje. O que quer que tenha sido, este desastre chegou perto de aniquilar todo o subcontinente. É difícil estimar o tamanho da redução, mas podem ter restado apenas 600 pessoas, em toda a Índia.
Não se sabe o que atingiu a Índia, mas foi algo absolutamente devastador. E poderoso o bastante para aniquilar a maior parte da população. Existe, obviamente, uma catástrofe conhecida que sabemos que data do mesmo período. É a erupção de Toba. Toba é um supervulcão indonésio. Sua última erupção é descrita pelos vulcanologistas como mega-colossal, a maior classificação possível. A data, 74 mil anos atrás. O mesmo período estimado para o desastre indiano. Seria apenas uma coincidência? Ou é esta a catástrofe que matou quase toda a população da Índia? Os vulcões estão entre as forças mais poderosas do planeta. Eles podem devastar regiões inteiras e até afetar o clima global. Este é o Monte Augustine, na costa do Alasca. Ele não é um supervulcão, mas ilustra a incrível potência até mesmo de uma erupção pequena. Ele entrou em atividade pela última vez em 2006. O vulcanologista John Power tem monitorado suas mudanças desde então. Estamos a caminho do vulcão Augustine, um dos vulcões mais ativos na região do Golfo de Cook. Durante sua última erupção, o Augustine expeliu cerca de 56 milhões de metros cúbicos de rochas. Foram tantos fragmentos que o monte cresceu mais de 60 metros. Foi uma erupção grande, mas nem tanto quando comparada à fúria que pode ser liberada por um supervulcão. Ao estudar erupções menores como a do Augustine, os cientistas podem estimar a potência da erupção do Toba há 74 mil anos. Estamos na ilha Augustine, que é o lar do vulcão Augustine aqui atrás. Estamos no limite norte do que é conhecido como o Anel de Fogo. O Anel ou Círculo de Fogo do Pacífico é uma cadeia de vulcões que cerca o Oceano Pacífico. É a região de maior atividade vulcânica no mundo. O Monte Toba fica na Indonésia, em seu limite oeste. Vários vulcões do Anel de Fogo têm erupções muito explosivas, muito poderosas, que expelem cinzas e outros materiais a altitudes elevadas na atmosfera. E em nenhum outro lugar existe tanta atividade quanto na Indonésia. Os vulcões indonésios geraram algumas das explosões mais violentas do planeta. A erupção do Toba foi a maior da Terra em 2 milhões de anos. As forças são impressionantes durante uma dessas grandes erupções vulcânicas. Temos o magma vindo do interior do vulcão. Dentro desse magma existe muito gás que está encapsulado no próprio magma. E é a pressão desse gás que impulsiona a erupção do vulcão. Um vulcão médio pode ter gás e magma suficientes para que a erupção dure algumas horas. A erupção do Toba durou dias. Embora estas erupções sejam raras, os vulcões que as causam não são. 47 supervulcões foram descobertos em todo o mundo. Muitos estão extintos, mas alguns continuam ativos e são uma ameaça real à sociedade humana. Dos criadores de Planeta Terra. Uma produção sem precedentes. Uma nova série que vai mudar a sua forma de ver a vida.
Pré-estreia domingo, às 9, no Discovery Channel. Hoje, elas são as grandes metrópoles. Mas no passado, foram lar de centopeias gigantes que podavam a grama. Mamutes, vítimas de seus predadores. E, sem dúvida, dinossauros, sempre prontos para brigar. Essas são as criaturas que viveram, lutaram e morreram nos primórdios da América. A partir de quinta, 18 de março, às 9, no Discovery Channel. Venha desse jeito que eu gosto, venha sexy, venha. Onde você quer? Ele não vê a pessoa humana, ele já vai com esse intuito de matar. Sinto a sensação muito estranha no meu corpo, como um predador que necessita de carne, que precisa comer. O serial killer que chocou o Brasil, em Instinto Assassino. O Maníaco do Parque. Estreia domingo, 21 de março, às 9, no Discovery Channel. Há pouco mais de um segundo para meia-noite em nosso relógio da história humana, Toba, o supervulcão indonésio, entrou em erupção. Nossos ancestrais enfrentaram uma ameaça terrível. Mas não do magma incandescente. A verdadeira assassina era a cinza vulcânica. Quando o magma finalmente chega até a superfície, ele é fragmentado e pulverizado pela pressão do gás. É o que os vulcanologistas chamam de cinzas. São rochas e minerais pulverizados e misturados pelas forças explosivas. E esse material pode ser lançado na atmosfera a grandes altitudes. Acredita-se que a nuvem de erupção do Toba tenha chegado ao limite do espaço. Estas imagens de um vulcão russo chamado Monte Klitschevskoy, gravadas por um ônibus espacial, mostram a altura que as cinzas podem atingir. Mas para o Toba, há 74 mil anos, este foi apenas o começo. Quando os gases e a rocha pulverizada se levantam, eles estão muito quentes, a 1100 graus Celsius, e no começo eles são sustentados pelo próprio calor. Quando esfriam, ficam pesados demais para a atmosfera e deslizam pelas encostas do vulcão. Isso gera um fenômeno muito perigoso que nós chamamos de fluxo piroclástico. Estas nuvens superaquecidas podem ser imensas. No Toba, elas cobriram a paisagem com 200 metros de cinzas. Qualquer ser humano nas redondezas teria sido aniquilado. E mesmo aqueles fora da zona de perigo inicial não estariam a salvo. As cinzas vulcânicas do Toba percorreram milhares de quilômetros. Na verdade, houve uma produção gigantesca de cinzas. Essas cinzas foram para o noroeste, através do Oceano Índico, e cobriram a Índia. Mais de 32 milhões de quilômetros quadrados da superfície terrestre foram cobertos por cinzas. Qualquer pessoa que morasse nesta área morreria de fome. A chuva de cinzas do Toba deve ter afetado muito a vegetação da Índia. E o efeito imediato disso seria que a caça da qual o ser humano dependia não teria vegetação para comer. E, obviamente, os predadores humanos do topo da cadeia alimentar sofreriam muito mais. A cinza era mortal. Mas os vulcões têm armas ainda mais letais em seu arsenal. Um gás chamado dióxido de enxofre. O Toba pode ter lançado até 3 bilhões de toneladas deste gás. O vulcanologista Bill Maguire estudou como o dióxido de enxofre pode afetar o planeta inteiro. Quando o dióxido de enxofre chega na atmosfera, como acontece numa erupção vulcânica, ele se combina com o vapor d'água e gera uma névoa fina de ácido sulfúrico.
Os bilhões de gotículas de ácido sulfúrico na atmosfera agem como pequenos espelhos, mandando a radiação solar de volta para o espaço. O resultado? O planeta esfria, entrando em um inverno vulcânico. Há um debate sobre a queda de temperatura causada pelo toba, mas na pior das hipóteses, ele pode ter reduzido a temperatura global em 5 ou 6 graus Celsius por um período de vários anos. E isso teria feito, literalmente, a maior parte da vegetação do mundo morrer. Os efeitos de outra supererupção nos dias de hoje são quase inconcebíveis. A fome mataria um número enorme de pessoas. Se ocorresse uma supererupção hoje que resultasse numa queda de temperatura equivalente, haveria um colapso mundial das colheitas. E eu não vejo como isso pode deixar de resultar em bilhões de mortes. Se um dos supervulcões ativos na Terra fizer o que Toba fez há 74 mil anos, seria um desastre para todos nós. As supererupções parecem acontecer a cada 50 mil anos em média. Mas, obviamente, a Terra não segue um cronograma. Então não fazemos ideia de quando a próxima vai acontecer. O Toba exterminou um grande número de pessoas na Índia. Mas há 21 mil anos, os sobreviventes enfrentaram outra ameaça. Desta vez, algo que afetou todo o planeta. Um congelamento global. Meio segundo para meia-noite em nosso relógio da história mundial. 21 mil anos atrás. O planeta estava no meio de uma era glacial. Ao longo da história, as eras glaciais definiram os rumos do nosso planeta. A maior de todas ocorreu há 650 milhões de anos, quando a Terra foi quase consumida pelo gelo. Nosso planeta escapou por pouco. Até que vulcões entraram em atividade e reaqueceram o planeta. Mas nos milhões de anos seguintes, os mantos de gelo retornaram com frequência, como continuarão fazendo no futuro. Cidades verticais capazes de abrigar mais de 200 mil pessoas. Estruturas para proteger cidades inteiras. Túneis que vão de um continente a outro. Isso é Engenharia Extrema. Novo episódio amanhã, às 9, no Discovery Channel. Nossa, suas pernas ainda estão lisinhas. Eu não uso mais lâminas, só uso VIT. VIT Cera Fria possui uma fórmula inteligente que remove até os pelos mais curtos, deixando a pele lisa e macia por até 30 dias. Festa? E agora? Tô pronta. VIT, beleza que se sente. Esta é a Guatemala. Para ele, isto não passa de uma caverna. Mas, falando sério, é a Guatemala. Lá fora, o que não falta é aventura. Selvas, trepadeiras, rios, um campo cheio de lava. E para comer, coisas impossíveis de se dar nomes. É um lugar perfeito para Bear Grylls. Mas primeiro ele vai ter de descobrir como sair daqui. E isso pode levar muito tempo. A prova de tudo, Guatemala. No Discovery Channel. Jack, o Estripador. O primeiro serial killer do mundo moderno. Jack the Ripper is the ultimate serial killer. He's one of the worst killers in the history of the world. Matava e estripava suas vítimas, aterrorizando as ruas de Londres. It's as if the guy is learning a craft that he loves and he gets better at it every day. Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. O serial killer que chocou o Brasil. Não bastava para o Francisco simplesmente matar.
Queria ver o terror estampado mesmo. Estuprava e assassinava suas vítimas, espalhando terror em São Paulo. Tem satisfação. Quanto mais ele tripudiar o cadáver, mais ele fazer sofrer a pessoa, mais prazer ele tem. Em Discovery apresenta 2 estreias. Jack, o Estripador na América, seguido de um maníaco do parque. Domingo 21 de março, a partir das 8, no Discovery Channel. 21 mil anos atrás, a Terra foi tomada pelo mais recente dos grandes congelamentos. Geleiras avançaram gradualmente através do hemisfério norte. Para nossos ancestrais, não havia escapatória. As eras glaciais são cíclicas e causadas por variações no movimento da Terra através do espaço. Às vezes, a Terra se afasta do Sol. O planeta esfria e as calotas polares se expandem. As geleiras da última era glacial atingiram seu limite sul há 20 mil anos, um período conhecido como Último Máximo Glacial. O último máximo glacial na Europa não podia ter sido pior. Isso significa que um manto de gelo com 5 quilômetros de espessura cobriu metade da Inglaterra. E em volta dessa calota polar ao sul, havia um deserto polar que não tinha gelo, mas também não tinha vegetação ou pessoas. Para os nossos ancestrais, era migrar ou morrer. Eles não retornaram até o início do Grande Degelo, cerca de 7 mil anos depois. E quando as geleiras recuaram, tudo mudou. Livre das garras do gelo, a civilização estava finalmente pronta para começar. Agricultura, cidades, revolução industrial, bancos. Bom, você já entendeu. O fim da era glacial tornou tudo isso possível. Mas a ironia é que tudo é tão complexo que estaríamos indefesos se as geleiras avançassem novamente. E se existe uma certeza, é a de que um dia o gelo retornará. Neste momento, a órbita da Terra está se afastando do Sol. Outro avanço glacial deve começar a qualquer momento. O retorno do gelo seria um choque brutal. Em 1998, nós tivemos uma pequena amostra. Uma nevasca atingiu a cidade de Montreal, no Canadá. Condições meteorológicas atípicas geraram um acúmulo incontrolável de gelo. 1000 torres elétricas cederam sob o próprio peso. O suprimento de energia foi cortado. Milhões de habitantes ficaram sem aquecimento. E a temperatura não parava de cair. A nevasca de Montreal expôs o calcanhar de Aquiles da sociedade moderna. Nossa dependência de condições praticamente perfeitas. Se as geleiras avançassem novamente, não poderíamos fazer muito para nos proteger. Uma nova era glacial, se fosse muito repentina, levaria a um completo colapso social e econômico. As pessoas se mudariam dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Europa para perto da linha do Equador. E isso seria uma receita para guerras e conflitos. A civilização que torna nossas vidas tão confortáveis também nos torna vulneráveis. Mas 13 mil anos atrás, ou a menos de um segundo para meia-noite em nosso relógio, nossos ancestrais da Idade da Pedra tiveram mais sorte. Eles migraram para o sul e conseguiram sobreviver. Os humanos já haviam sobrevivido a uma supererupção e a uma era glacial.
o risco de outro desastre parecia remoto. Mas, infelizmente, não era. O planeta havia esgotado suas armas, mas era a vez do espaço atacar. A Terra foi atingida por asteroides ao longo de toda a história. No passado remoto, eles chegaram a causar extinções em massa. Agora, os cientistas estão começando a se perguntar se os humanos também foram atingidos por uma catástrofe cósmica. Ohio, nos Estados Unidos. Esse é o cenário de uma grande catástrofe. Uma coisa que teve um efeito muito profundo sobre a vida da época. O arqueólogo Kenton Kersley acredita que no fim da última era glacial, há 13 mil anos, esta região sofreu uma catástrofe que se originou no espaço. Hoje em dia, Ohio é tomado por fazendas, mas ainda resta uma pequena área pantanosa. Ela não mudou nada nos últimos 13 mil anos, com uma pequena exceção. Naquela época, esta área abrigava uma variedade incrível de animais. Os megamamíferos habitavam essa área, incluindo os mamutes e os mastodontes. Estes megamamíferos eram uma fonte de alimento para o principal predador do continente, o ser humano. Nós chamamos o povo que morava aqui de Clovers. Eles eram caçadores-coletores da Idade da Pedra. Eles caçavam animais selvagens, coletavam vegetais comestíveis e viviam em grandes famílias. Esse povo passou milhares de anos se adaptando à paisagem. Então aconteceu uma catástrofe. Quando os megamamíferos foram extintos, seu sustento desapareceu para sempre. As pistas sobre a causa desta catástrofe estão 10 metros abaixo do solo. Esta é a caverna Sheraton. É uma cápsula do tempo natural. Seus segredos podem desvendar o mistério dos megamamíferos desaparecidos. Peguei a criança, de os olhos bonitos, verdes. E aí, fiquei com ela namorando. Se associar a uma conduta antissocial, psicopática. Marcelo, por que você cortou o pescoço do menino? Não, para quando ele chegasse no céu, os meninos riam dele. Ele matou pelo menos 15 crianças em Instinto Assassino, o Vampiro de Niterói. Estreia segunda às 10, no Discovery Channel. Eu e o Joca adoramos ir à praia no inverno. Ela fica inteirinha só pra gente. A gente fica brincando, corre e até damos umas risadas juntos. Ele nunca se cansa. A minha mãe sempre fala que quando eu adotei ele, adotei o meu melhor amigo. E é verdade. Esta árvore abriga o território de um minúsculo mamífero que passa toda a sua vida em atividade frenética. Ele era conhecido como musaranho-elefante, mas agora chamado por seu nome africano, Seng. Este Seng é uma fêmea. E como todos os Sengs, ela é tão ativa que está sempre faminta. Para conseguir toda a comida de que precisa, ela tem de ser trabalhadora e engenhosa. Ela construiu uma eficiente e complexa rede de trilhas para caçar insetos. Mas estas trilhas também têm outra função importante.
escapar dos inimigos. Memorizar o mapa destas trilhas pode ser a diferença entre a vida e a morte. A maioria dos mamíferos, ao contrário dos répteis, tem suas patas diretamente abaixo do corpo. E isso compromete sua estabilidade, mas a torna muito mais rápida e ágil. We told him to get out. And he said, no, my dog's in here. I got to get my dogs out. Basta um momento e a vida pode mudar para sempre. This guy's going to die on camera. One moment he was on top of the wall, and then the minute he's down on the ground. Sem corte e censura. Nova temporada estreia terça às 10 no Discovery Channel. They picked a fight with the wrong people. Whale Wars, Defensores de Baleias, quartas. Só no Animal Planet. Hoje, elas são as grandes metrópoles. Mas no passado, foram largas centopeias gigantes que podavam a grama. Mamutes, vítimas de seus predadores. E, sem dúvida, dinossauros, sempre prontos para jogar. Essas são as criaturas que viveram, lutaram e morreram no primórdio da América. A partir de 15 a 18 de março, 9, no Discovery Channel. Pelas ruas de Londres, paqueando suas vítimas, e se tornou o assassino em série mais famoso do mundo. Agora um grupo de investigadores revelaram sua identidade e mostrar que ele passou o Atlântico. Deixa atrás um rastro violento. Discovery apresenta Jack, o Estripador da América. Esse domingo vai estar sozinho no Discovery Channel. O trabalho de Tankers Caverna revelou uma quantidade impressionante de artefatos arqueológicos, todos datando da época do desastre. É uma longa descida até o fundo da caverna. Jornada rumo ao fundo. Escavações recentes mostraram uma camada vermelha fosca que marca o momento exato em que os megamamíferos desapareceram do registro fóssil. Ela é conhecida como camada Clovis. Aqui é a camada Clovis. Ela é uma camada muito distinta aqui na caverna. Abaixo dela, temos fósseis de megamamíferos. Acima dela, não há mais megamamíferos. Ela representa literalmente o evento da extinção. Podemos encontrar a mesma coisa em 20 outros sítios espalhados pela América. A camada de sedimentos marca o momento exato em que os megamamíferos desapareceram.
Uma das coisas que me intrigam a respeito desse período e a respeito desse sítio é que não temos uma resposta clara quanto ao evento que causou a extinção dos megamamíferos. A caça excessiva ou a ação dos humanos não está se encaixando. E analisando as outras eras glaciares que vieram antes, esses megamamíferos não tinham sido extintos. Então, por que agora? E por que aqui? É uma das questões mais intrigantes que eu já encontrei. A escavação continua. Mesmo após uma década, eles continuam encontrando ossos. Veja, embora este osso pareça novo, ele tem 13 mil anos. Ele data do evento de extinção. E sugere uma morte violenta. O mais empolgante a respeito desse espécime são as evidências claras de queimadura, literalmente um escurecimento. Esta é a tíbia de uma criatura extinta parecida com um porco, do tamanho de um javali selvagem moderno. Para conseguir queimar desse jeito a carne de um animal do tamanho de um javali selvagem, teria que ser uma temperatura entre 300 e 600 graus. Esse animal, com certeza, não foi assado numa fogueira. O animal foi incinerado, assim como toda a paisagem. Nós estamos falando de um incêndio gigantesco, quase uma explosão de calor e pressão. A questão é, por quê? Treze mil anos atrás, um desastre atingiu a América. Os megamamíferos foram aniquilados e as pessoas que os caçavam perderam seu sustento. A causa deste desastre é um mistério. Mas nas profundezas destas cavernas em Ohio, o arqueólogo Ken Kentersley descobriu algo que pode fornecer a resposta. A camada Clovis, definida por essa cor alaranjada forte, a grande questão é o que dá esse tom vermelho. Uma das possibilidades é o ferro. E existe um teste maravilhoso. Isto é um aparelho que mede o magnetismo ou a quantidade de ferro. Quanto maior o percentual de ferro, maior é a suscetibilidade magnética da camada. Bom, primeiro eu vou encostar a sonda nessa área cinza, abaixo da camada Clovis. É o local perfeito. Agora, checando a leitura, vamos encontrar um magnetismo de 8. O que vamos fazer agora é comparar com a camada acima. A leitura indica 50 vezes o conteúdo de ferro. Em outras palavras, a suscetibilidade magnética é 50 vezes mais alta do que na área cinza aqui. Um experimento básico revela como a camada Clovis é rica em ferro. Ao ser arrastado sobre a superfície, um ímã fica coberto de partículas de ferro. É um teste simples, mas com implicações profundas. Ele sugere que esta região foi atingida por um asteroide. Veja, uma das possibilidades para a origem do ferro pode ser um evento cósmico. Ele pode ter uma origem meteórica. Para dar uma ideia, eu tenho aqui um meteoro. Então eu vou pegar o mesmo ímã. Podemos ver, pelo magnetismo, que os meteoritos têm tanto ferro que o ímã fica totalmente preso. Isso sugere que houve algum tipo de explosão catastrófica, que além de depositar ferro meteórico na Terra, também elevou a temperatura e a pressão. A queda de um meteoro representou o fim para os megamamíferos.
Eles não conseguiram se adaptar às condições criadas pelo desastre. Mas os humanos conseguiram e os sobreviventes se desenvolveram. É uma teoria polêmica. Mas não seria a primeira vez que a morte veio do espaço. Dos criadores de Planeta Terra. Uma produção sem precedentes. Uma nova série que vai mudar a sua forma de ver a vida. Vida. Pré-estreia domingo às 9 no Discovery Channel. Esta é Guatemala. Para ele, isto não passa de uma caverna. Mas, falando sério, é a Guatemala. Lá fora, o que não falta é aventura, selvas, trepadeiras, rios, um campo cheio de lava. E para comer, coisas impossíveis de se dar nomes. É um lugar perfeito para Bear Grylls. Mas primeiro ele vai ter de descobrir como sair daqui. E isso pode levar muito tempo. A prova de tudo, Guatemala. No Discovery Channel. O Brasil todo cabe em São Paulo. E São Paulo cabe no coração de todo brasileiro. De todo brasileiro. O Brasil todo cabe em São Paulo. E São Paulo cabe no coração de todo brasileiro. De todo brasileiro. Essa cidade é assim, abraçou o Brasil. Aqui tem um pouquinho de cada lugar. São Paulo é assim, tem coisa do mundo inteiro. É a mistura do povo brasileiro. O Brasil da alegria, de todos os amores. O Brasil da simpatia, de todos os tambores. O Brasil do swing, da ginga, das cores. Essa é a São Paulo de todos os sabores. Vem pra São Paulo, vem se divertir. Vem pra São Paulo, o Brasil tá todo aqui. Vem pra São Paulo. Venha para onde o Brasil encontra o Brasil. Venha para São Paulo. São Paulo, onde o Brasil encontra o Brasil. Este mês, você vai ver o mundo em tempo real. Nave Terra, no discoverybrasil.com/experiência. Venha. Venha desse jeito que eu gosto. Venha sexy. Venha. Onde você quiser. Ele não vê a pessoa humana, ele já vai com esse intuito de matar. Sinto a sensação muito estranha no meu corpo, como um predador que necessita de carne, que precisa comer. O serial killer que chocou o Brasil em Instinto Assassino. O Maníaco do Parque. Estreia domingo 21 de março às 9 no Discovery Channel. Evidências reveladas. Tecnologia de ponta. Ou simplesmente observação. We knew sooner or later he will kill again if we fail. Na luta contra o crime, vale tudo para se fazer justiça. It made us all feel confident that that was a huge step because we now had his DNA. Caça ao Fugitivo, a partir de segunda, 22 de março às 10, no Discovery Channel. Há 65 milhões de anos, um asteroide aniquilou os dinossauros, deixando como evidência uma cratera gigantesca. O problema é que não existe uma cratera para o evento Clovis. Mas um homem tem uma teoria que pode explicar este mistério. O geólogo planetário Peter Schultz está neste centro de pesquisa da NASA, na Califórnia, para conduzir um experimento com este canhão gigantesco.
Ele é tão poderoso que pode disparar projéteis a até 15 vezes a velocidade do som. Veja, essa é uma das maiores e mais rápidas pistolas do Oeste. Ela nos permite disparar pequenos projéteis, chumbinhos a velocidades altíssimas. Schultz e sua equipe vão disparar o canhão para descobrir se um objeto do espaço poderia atingir a Terra sem deixar uma cratera. Schultz quer testar a teoria de que as geleiras protegeram a superfície do planeta. Durante a Era Clovis, boa parte da América do Norte estava coberta por um enorme manto de gelo com 1,5 km de espessura. Um vestígio da última era glacial. Schultz espera que um experimento em escala reduzida mostre se as geleiras podem ter impedido que um asteroide deixasse uma cratera no leito rochoso. A pergunta que queremos responder é: o gelo é capaz de proteger a crosta terrestre? Este é o nosso projétil. Ele só tem 1/8 de polegada, cerca de 3 milímetros. E vamos dispará-lo a uma velocidade de 5 km por segundo. A equipe prepara o canhão para o disparo. Diversas câmeras de alta velocidade gravarão o impacto para análise posterior. Dentro da câmara de impacto, Schultz prepara o alvo. A areia vermelha representa a superfície da Terra. Isso vai dar um pouco de cor, pelo menos à camada superficial. E assim vamos poder saber se o projétil rompeu a superfície ou não. Então temos areia solta por baixo e uma camada vermelha por cima. No primeiro experimento, vamos disparar contra o alvo do jeito que ele está aqui. No outro, vamos adicionar uma camada fina de gelo. E a ideia é ver se o gelo vai agir como um colete à prova de balas. Agora é só dar o tiro. Vamos ver o que acontece. O canhão assume a posição de disparo. E a contagem regressiva tem início. A equipe aguarda em uma sala vedada, bem longe do canhão. Uau! Fez um belo estrago. Foi bem forte. Vamos reduzir a velocidade e conferir em câmera lenta. Cabum! Esse é o momento do impacto, com o rastro do disparo e o material sendo deslocado a uma velocidade altíssima. Então isso abre um espaço e temos a formação da cratera. Aí a cratera cresce, cresce, cresce e continua crescendo. A imagem em câmera lenta mostra o impacto devastador sobre a superfície exposta da areia. Mas a melhor evidência está dentro da própria câmara de impacto. Vamos ver. Ah, que demais! Nossa, fez bastante estrago. Isso foi um impacto de bom tamanho. Ele foi super rápido, abriu um buraco e extraiu o material do fundo. Em escala real, se fosse uma cratera na Terra, ela duraria milhões de anos. O próximo estágio é consertar o alvo, deixá-lo do jeito que estava antes do impacto, mas dessa vez vamos cobrir com uma placa de gelo. Mais ou menos como a Terra devia estar na época das geleiras. Agora temos gelo em cima do alvo. E o que queremos saber é se o gelo vai isolar ou proteger a camada subjacente do impacto. Viu? Muito bom. Podemos ver a expansão do vapor e um pouco de gelo saindo. O gelo desaparece e a verdadeira questão é
eu estou louco para ver é se uma cratera foi gerada. Daqui eu não vejo uma cratera. Vamos ver o que aconteceu. Ah, nossa. É incrível. O gelo estava aqui e ele realmente protegeu o alvo. Isso aqui é só areia solta. Com o tempo, esse gelo desaparece, ele derrete. E tudo o que resta é uma cratera pequena. Se isso fosse a Terra, a erosão a faria sumir. Então, quando o gelo desaparece, não sobra nada. Esse é o crime perfeito. É apenas um modelo em escala, mas ele mostra como um manto de gelo poderia mascarar a evidência de um impacto há 13 mil anos. Talvez os megamamíferos tenham sido erradicados por uma catástrofe cósmica. Um dia podemos encarar um desastre semelhante. Um sistema de alerta será essencial para nossa sobrevivência. Algo que astrônomos estão tentando desenvolver no Arizona. Esta é a estação Mount Lemmon, parte do Observatório Stewart. Aqui, o caçador de asteroides Ed Bishop vasculha o espaço em busca de objetos próximos à Terra. Eles são milhões, e não surpreende que sejam considerados uma ameaça real por governos de todo o mundo. A Terra orbitando o Sol é mais ou menos como um carro de corrida percorrendo um circuito oval. A colisão com um objeto seria como se outro carro saísse do pit stop na frente do nosso carro, representando uma ameaça imediata de impacto e, obviamente, as consequências seriam devastadoras. Todas as noites, a equipe de Bishop fotografa os céus à procura de qualquer coisa que se mova. Ei, André, dá uma olhada nisso. É bem rápido. É bem brilhante, com magnitude de 19 e está em alta velocidade. Vamos checar se é conhecido. É. Ele não foi identificado. Este objeto é novo. A equipe encontrou um objeto próximo à Terra. É um trabalho exaustivo, mas vital. Tiramos 4 fotos ao longo de 45 minutos com cerca de 10 minutos de intervalo. Aqui podemos ver 4 imagens sendo mostradas em sequência. Nosso computador registra as imagens de uma forma que as estrelas não se mexem, mas qualquer objeto que esteja se movendo no céu é revelado como o objeto que vemos aqui. Felizmente, este objeto próximo à Terra é provavelmente inofensivo. Isso é o que nós chamamos de colisão virtual, o que significa que existe uma probabilidade pequena, muito pequena, de que haja impacto no futuro. Por sorte, apesar de enorme, ele oferece poucos riscos. Mas para cada grande asteroide no espaço, há milhares de objetos menores e eles representam uma ameaça real. Asteroides são como o cascalho. Se pegarmos um punhado de cascalho, vamos encontrar algumas pedras grandes, mas vamos encontrar muito mais pedras pequenas. E são esses objetos menores que podem estar em curso de colisão com a Terra. Cidades verticais capazes de abrigar mais de 200 mil pessoas. Estruturas para proteger cidades inteiras. Túneis que vão de um continente a outro. Isso é Engenharia Extrema. Novo episódio amanhã, às 9, no Discovery Channel. We told him to get out. And he said, no, my dog, I got to get my dogs out. Basta um momento e a vida pode mudar para sempre. This guy's going to die on camera. One moment he was on top of the wall, and the next minute he's down on the ground. Sem corte, sem censura. Nova temporada estreia terça às 10. Discovery Channel. Hoje, elas são as grandes metrópoles. Mas no passado, foram lá de centopeias gigantes que rodavam a grama. Mamutes, vítimas de seus predadores. E, sem dúvida, dinossauros, sempre prontos para brigar.
Essas são as criaturas que viveram, lutaram e morreram nos primórdios da América. A partir de quinta, 18 de março, às 9, no Discovery Channel. Ele abriu caminho pelas ruas de Londres, esfaqueando suas vítimas, e se tornou o assassino em série mais famoso do mundo. Agora, um grupo de investigadores tenta revelar sua verdadeira identidade e mostrar que ele cruzou o Atlântico. Clearly, people felt that this was the work of Jack the Ripper. Deixando para trás rastros de violência. Discovery apresenta O Estripador na América. Estreia domingo, 21 de março, às 8. Discovery Channel. Esta é uma cratera deixada por um meteoro no Arizona. Há 50 mil anos, este impacto devastou centenas de quilômetros quadrados. E o asteroide responsável tinha apenas 45 metros de diâmetro. Mas os cientistas russos descobriram objetos muito menores do que este podem ser letais. Estas imagens registram uma expedição científica à remota região de Tunguska, na Sibéria. Essa equipe foi enviada para investigar relatos de uma grande explosão na área em 1908. O que eles descobriram chocou o mundo científico. A floresta foi devastada. Árvores caídas se espalhavam a partir do ponto central por centenas de quilômetros. Só podia haver uma causa possível: um asteroide explodindo com a potência de uma bomba nuclear. Seu tamanho estimado, cerca de 9 metros de diâmetro. Tunguska é a única evidência sólida que temos de um impacto recente no planeta Terra. Olhando para ela, podemos dizer que é bem assustador. Se existisse uma cidade naquele lugar, ela teria desaparecido. Se pegarmos a área que foi destruída e a sobrepormos a Londres, por exemplo, praticamente toda a grande Londres teria sido aniquilada. Projéteis como o de Tunguska atingem a Terra em média uma vez a cada século. Felizmente, as chances de uma cidade ser atingida são pequenas. A maior parte do planeta é coberta por oceanos e áreas desabitadas. Mas Tunguska ilustra nossa vulnerabilidade. Um asteroide mortal pode surgir a qualquer momento. Até agora, nós humanos tivemos sorte. Mas isso não significa que teremos sorte no futuro. Algum dia acontecerá algo que levará os humanos à extinção. Nossa civilização de 8 mil anos é produto de um período imenso de estabilidade ambiental. Os seres humanos já enfrentaram catástrofes, mas não em escala global. Se fosse o caso, nós não estaríamos aqui hoje.